Prazerzão, você está aqui com a gente no Entre Elas em mais um programa. Já pode dar seu likezinho aqui, porque o programa de hoje mais do que promete. Hoje a gente fala de abusos e assédios que mulheres trabalhadoras passam, e em especial empregadas domésticas, mulheres que trabalham com limpeza pública. É isso que a gente vai falar aqui hoje, não é, Marilene? E a nossa convidada, ela é muito especial. Eu tenho certeza que o que ela for falar aqui hoje vai ajudar muita gente. Porque a gente pensa que o assédio, o abuso, o estupro nas casas de família não existem mais. E existem até hoje. A diretora do Sindlip, Lucinéia Vicente Caetano Coelho, ela que é diretora de um sindicato de trabalhadores de limpeza. Ela veio aqui hoje para dar seu depoimento e para conversar com você. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Olha que mulher bonita e empoderada, gente. Ela é linda mesmo. Nossa! Você hoje é diretora de um sindicato. Sim. Mas você começou a trabalhar muito jovem. Conta a sua história para a gente. Com que idade você começa no serviço doméstico? Então, eu comecei como trabalhador doméstico aos 9 anos, né? Assim que eu perdi meu pai. A minha mãe ainda estava de resguardo com... A minha irmã não tinha nem um mês de nascido. E, na época, minha mãe não tinha renda. E nós tivemos que trabalhar para trazer o sustento para a nossa casa. E com isso eu fui trabalhar como doméstica, né, em várias casas, aonde que na época davam cesta básica, não davam salário, era cesta básica. E com isso fui trabalhando em várias casas. Você largou os estudos por conta disso? Sim, larguei porque era tão exaustivo que eu não conseguia me concentrar na escola. Por conta que trabalho doméstico naquela época, até hoje, você se inicia às 6 da manhã e você não tem hora para dormir. Então você cuida do filho da doméstica até ele dormir. O que já é uma irregularidade, porque é trabalho infantil, né? Então E você fazia todo o serviço, como é que é? Na época eu comecei fazendo a limpeza, lavando roupa, depois na própria casa eles foram me ensinando a cozinhar, né, a cuidar de mim também, né? Em cada casa foi um tratamento diferenciado. O que era difícil é que quando você é de menor, e quando eu completei mais ou menos 12 anos de idade, que comecei a me formar como mocinha, aí já ficou difícil para mim, por causa dos assédios, né? Mas aos 9 anos você já passava por isso? Aos 9 anos já passava assim, com as brincadeiras bobas, ou às vezes uma fala, né? Uma fala assim que doía, que falava assim que eu poderia, que ia casar comigo, que ia criar, né? Ia me comprar da minha mãe, poder eu me casar com o próprio patrão, assim, que era viúvo na época. E então eu tinha até medo, né? Porque eu não sabia o que é isso, né? A gente não, naquela época você não sabia, quando eles falavam as coisas, você não entendia. Porque você é praticamente uma criança, né? E com isso, com o tempo nessa casa, fui me formando, né? Trabalhei muito tempo nessa casa, fui me formando, lá virei moça. E aí os assédios já foi diferente. O assédio foi diferente porque quando a patroa saía, o filho ficava nu, né? Fazendo gestos obscenos com seus órgãos, então eu morria de medo de ficar dentro de casa, morria de medo. E não tinha para quem denunciar, o que fazer? Não tinha o que fazer, eu tinha medo de contar com meus irmãos e meus irmãos ir lá e fazer algo, eu preferia sair da casa. Eu mudava de trabalho, saía do emprego, ia para casa, ficava um tempo desempregada, via que era necessário eu voltar a trabalhar, consegui outro emprego. E essas práticas abusivas, elas eram constantes? Em cada casa diferente, de forma diferente. Mas sempre aconteciam? Sempre acontecia. E você acredita que aconteça até hoje? A pergunta que eu ia fazer. Porque hoje no mundo a gente tem tantos instrumentos tanta informação, de denúncia, né? de denúncia inclusive, mas
E aí, isso acontece até hoje? Até hoje acontece. Meu Deus. Eu falo porque eu estive nessa formação de formadores no Rio de Janeiro e eu vi vários relatos e áudios. Formadores de quê? Para a gente poder entender. Formação de formadores da CUT, onde você forma para formar mulheres. Dos trabalhadores. Isso, para formar mulheres, para elas serem empoderadas, para se abrir, para não deixar as coisas acontecer na vida delas igual vem acontecendo no passado, que está acontecendo hoje. Você diz em relação ao trabalho. Ao trabalho, os assédios. Então, a Central Única dos Trabalhadores forneceu um curso para esclarecer as trabalhadoras como se livrar de assédios. Sim. Gente, e essas trabalhadoras... que Brasil é esse? Fala. E são várias entidades diferentes. E a doméstica, que eu identifico muito, ela é pior. Porque quem é que vai fiscalizar dentro de uma casa de uma patroa? É verdade. Então, E é a palavra dela contra, às vezes, de uma família inteira. Sim, né? Porque às vezes ela chega vulnerável naquela casa pedindo emprego e as patroas dão emprego e ela fala que ela não tem família, eles adotam aquela família, aquela trabalhadora e escraviza ela. Ela não tem hora para dormir, às vezes é assediada pelo próprio filho do patrão. E às vezes ela não pode falar nada porque ela depende do emprego dela, porque ela não tem para onde ir. E o relato da última agora, da empregada que foi mês passado, a empregada ela caiu, quebrou a perna e a filha trancou ela dentro do quarto para ela não procurar médico, com medo dela se abrir e falar o que acontece dentro do trabalho dela. Meu Deus, gente. Isso acontece não só em São Paulo, Rio de Janeiro, como em Cachoeiro também. Isso aí, ainda existe esse trabalho escravo. Muito trabalho escravo. E existe também muito assédio. Eu, como diretora do Sindilimp, eu venho passando e vendo como os trabalhadores são assediados dentro dos seus locais de trabalho. Peraí, o sindicato, ele abrange todos os funcionários de limpeza. Sim. Nós estamos falando agora de pessoas que trabalham dentro de escolas que devem ser exemplos, né? Que ensinam, que conscientizam crianças, adolescentes. Isso acontece dentro de escolas? Acontece nos assédios, porque muitas vezes as pessoas gritam ou tratam essas trabalhadoras por ser auxiliares de serviços gerais, que são a mesma da doméstica, que faz a limpeza. Então, às vezes, são tratadas como se pudessem elas fazer de tudo que eles mandarem, só que a regra não é essa, elas têm que obedecer à empresa, e às vezes acontece esses assédios. E teve uma trabalhadora no Dia da Mulher, uma semana do Dia da Mulher, uma trabalhadora, eu tive que acompanhar ela com o psicólogo, que ela foi espancada pelo marido dentro da Praça de Fátima, porque ela não aceitou o fim do relacionamento. Então eu tive que ter um carinho, um cuidado com essa trabalhadora, porque muitas vezes acontece que ela está sofrendo um assédio dentro da sua própria casa e muitas das vezes ninguém sabe, ou porque a colega de trabalho também não dá abertura para ela se abrir, né? Então vocês formam um grupo unido em que uma ajuda a outra. Sim. Que coisa bonita, né, Regina? Muito lindo. Mulheres salvam mulheres. Essa é a minha frase. Mulheres salvam mulheres. Verdade. E a gente ainda tem dentro... Quer dizer que do sindicato vocês fazem esse trabalho? Sim. De acompanhamento dessas mulheres. Tem psicólogas, né, que atendem essas trabalhadoras para que elas se sintam mais acolhidas e se abram, né? Sim, mas no caso de uma denúncia concreta, uma trabalhadora que trabalha em escola, vocês trabalham aonde? Escola, prefeitura, varrição de ruas, bancos. No caso de Ministério Público, no caso de uma trabalhadora que relata um assédio, muitas vezes até contínuo, né, Marilene? Como é que vocês encaminham essa denúncia? Aliás, vocês denunciam? E como é o encaminhamento dessa denúncia? Sim, agora eu estou no Conselho da Mulher, né? Ainda não aconteceu por esses meses, mas antes de eu entrar no Conselho, vinha acontecendo. Dentro de uma escola, teve um assédio entre trabalhadores e trabalhadores também, que foi horrível, mas que nós tentamos tratar de forma assim, de acolher esse trabalhador, conversar, para ele não se sentir
sentir intimidado, mas sim se abrir, né? E essas formações que a gente faz nos ensina como chegar e como tratar essas mulheres. Porque não podemos deixar a mulher se calar diante da violência. Você acha que o que você passou na sua infância e na sua adolescência te ajuda nesse trabalho que você faz hoje? Sim. Me ajuda que depois que eu virei diretora sindical, eu tive mais conhecimento e mais abertura e tive mais poder de poder falar. Porque quando você é doméstica, você é uma pessoa normal, ninguém te ouve. E a partir do momento que você vira... Você é uma pessoa invisível. Invisível. Não é normal, é Não, invisível. invisível. Você pode dar um bom Ninguém dia, te vê. responde quando quer, porque acha que você é inferior. Então, é assim que é tratado as pessoas, que a maioria da categoria também não tem estudo. Então, eles acham que não é ser humano. Acham que é superior porque tem mais estudo. Então, hoje, ser diretora sindical te dá essa abertura de falar, de não se calar. Então, quando eu vejo um tipo de assédio, eu fico indignada e vou para a rede social, falo, né, daquele agressor, que não podemos nos calar. Porque não nós devemos meter a colher sim. Quando você ouvir algo que está acontecendo, você tem que meter a colher, você tem que ajudar. Você hoje encontra os homens, foram homens, né, que assediaram, tentaram mil abusos contra você. Você encontra esses homens? Você vê esses homens na rua? Ou você vê essas mulheres? O pior As que eu patroas, vejo, né? Pior que você vê. O pior que eu vejo todos eles. Só que eu não consigo, eu fico olhando para ele assim, nossa, se fosse naquela época, a mulher que eu sou hoje, tinha botado na cadeia. Ai, que coisa linda. E hoje, quando você vê, por exemplo, não sei, né, se você visse uma suposição, uma menina de 10 anos trabalhando numa casa de família, qual seria a sua reação? Primeiro que é de menor, dependendo da idade. Trabalho infantil. É trabalho escravo infantil. E a criança ela tem que estudar. Ela tem que estar na Ela tem escola. que terminar os estudos. Sim. Então, se eu visse uma criança de menor trabalhando como doméstica, eu não aceitaria e denunciava. Porque hoje tem um conselho tutelar, você tem que fazer uma denúncia. Sim. Porque isso não pode acontecer, porque nessa idade que começa os assédios, que às vezes o trabalhador nem fala. Porque ela não tem força para falar. Ela quer trabalhar. Tem vergonha, às vezes acontece, a filha fica calada no canto e não sabe por que ela está calada. Mas porque ela está sofrendo um assédio e ela precisa levar o dinheiro para casa, porque a mãe obriga, às vezes, a adolescente a trabalhar para trazer sustento para casa. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre de olho, né? E vigilante, quando vê uma adolescente trabalhando de doméstica ou qualquer trabalho que não seja menor aprendiz, que pelo governo, uma coisa que tem horários, tudo bem, mas quando é um trabalho de menor, já é escravo. E tem que ser denunciado. Não podemos deixar nem nos calar diante disso, né? Você hoje é uma mulher que participa do Conselho da Mulher, não é? Você está transformando aquilo que você passou num trabalho de auxílio para as outras. Sim. Você se sente no compromisso de fazer isso aí, não é isso? Sim. Você também é do Vozes Feministas? Vozes Feministas. Opa! Boa! E sou da CEDIMES também. Eu represento o conselho da CEDIMES também, que é da mulher, representando o Instituto IDESA. Então, tudo que é da mulher... Você está participando. Estou participando. É isso aí. Mas a sua pergunta, Marilene, como que você está revertendo atualmente aquilo que você passou no passado, o seu passado? Como que o seu passado está te ajudando a você ser quem você é hoje? Porque antigamente você não tem voz, hoje eu tenho voz. Então, quando você vê uma situação dessa acontecendo, você tem que denunciar. Então, hoje eu vejo e posso falar. Antigamente você não podia falar. Lucinéia, como é que foi esse seu salto? Por uma mulher, como é que eu vou dizer, submissa,
né? Uma mulher escravizada, escravizada, uma mulher que tinha sem medo, estudo. né? Uma mulher que tinha medo, uma mulher sem voz, E sem vez. sem vez, para essa mulher empoderada que você se tornou. Como é que foi esse pulo do gato? Então, esse pulo deu depois que eu virei diretora sindical, né? Há 5 anos eu estou no Sindilimp. Então, você vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação e ver. Porque dentro da sua categoria acontece. Então, você vai vendo e você tem a abertura de canais para te dar voz, igual vocês estão me recebendo aqui pela primeira vez, eu estou falando sobre isso. Isso é muito importante, vocês estão de parabéns, porque Obrigada. é isso que nós precisamos, ter voz para falar dos assédios. E falo para todas as patroas que estão escravizando essas mulheres, que além de ser uma coisa, um crime, isso é um crime que vem acontecendo. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão estar ouvindo agora e vão pensar muito bem que tem outras mulheres lutando contra a esse descaso, a essa escravidão que vem acontecendo dentro da doméstica. Você chegou a falar que você trabalhava em casa, que você tinha que comer a comida do dia anterior. Você não podia comer a comida fresca. Esse que fazia o prato com o resto que tinha na mesa e servia para nós. Sabendo que a gente que fazia comida com todo carinho e na hora de comer eles mandavam o resto. Então, às vezes você passava por cada situação porque você precisa. Meu Deus. É incrível, né? Não, é absurdo. É absurdo. Que país é esse? Eu sei Que de escraviza casos, trabalhador, que humilha trabalhador. Eu sei Que de país é casos esse? de empregada doméstica que elas usam um banheirinho que não cabe nem, não tem nem como se mexer dentro. E elas são obrigadas a lavar as roupas dela dentro desse banheiro e estender dentro desse banheiro. E não pode estender a roupa no varal onde tem a roupa da família. Meu Deus. Isso é um dos casos, né? Não, e eu falo que isso acontece. Eu tenho um local de trabalho aqui que o trabalhador ele não pode sentar na hora do seu almoço. Sendo que é um órgão que ele tem que ter um espaço para ele descansar a hora do seu almoço por 1 hora. Mas isso aí a vigilância sanitária não fiscaliza? Porque... Não. Quem anda fiscalizando é nós. Trabalho? Não. É nós que andamos fazendo trabalho, visitando a base, né, olhando esse tipo de situação, porque... Eles têm direito a 1 hora de descanso. 1 hora de descanso não tem. Isso é um trabalho escravo. Né? Sim. Porque a gente precisa repor energia pelo menos 20 minutos, depois você passa o dia inteiro trabalhando, na hora do seu almoço você tem que descansar. Tem. Né? É Senão... Então hoje por isso que muitos trabalhadores ficam doentes, domésticos ficam doentes, porque são direto. Qual horário que é doméstica? Eu não tinha horário de almoço. A doméstica ela começa a trabalhar quando ela acorda, quando ela começa a fazer o café da manhã, limpar a casa, fazer o almoço. Ela até servir o jantar e lavar, arrumar a cozinha. E arrumar a cozinha para ir embora para casa. Qual horário que é descanso? Na hora que ela vai dormir 10 horas da noite. A não ser que você trabalhe no local de trabalho, que você trabalha 8 horas por dia e consegue ir para casa às 5 horas da tarde. Né? Eu quero saber, assim, a gente quer saber se essa situação está mudando, se está piorando. Como é que está hoje? É impossível que esteja piorando, Regina, é impossível. Como é que está hoje a situação tanto esclarecimento hoje. Olha, mas a gente ainda tem trabalho escravo nesse país. A situação da doméstica hoje não é muito boa. Não falo de toda, mas tem muita trabalhadora doméstica que trabalha sem carteira assinada, não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a fundo de garantia e não tem. E é um descaso muito grande por esse governo, que ele falou que a doméstica, ele votaria sempre para que a doméstica não tivesse direito. E a doméstica, ela tem todo direito como todos os trabalhadores. Exatamente. Então não tem. Nossa, o trabalho mais escravo hoje é a doméstica. Mas quanto ao tratamento dentro da casa, quer dizer, direitos trabalhistas negados. Sim. Né? E o tratamento que a doméstica hoje recebe nas casas? No local de trabalho, né, Marilene? Na escola, não. O trabalho doméstico hoje, alguns contratantes tratam com dignidade e muitas não, né? Você chega, você faz suas coisas, tem seu banheiro separado, tudo separado, como se ela tivesse uma doença contagiosa. E isso é muito ruim, que são pessoas normais, elas lavam suas roupas. Eu lembro que naquela época que as patroas, ela botava todo tipo de roupa para você lavar.
Uhum. E aos 14 anos, quando eu comecei a aprender o que é certo e o que não é, eu passei a pegar e falar assim, eu não lavo isso. Eu não lavo aquilo. Aham. Entendeu? De pegar roupas que só a mulher pode lavar. Sim. Então são coisas que você aprende, vai passando os anos, vai aprendendo. Então hoje eu consigo falar o que eu penso, porque de tanto sofrimento que eu sofri, que guardava e chorava no banheiro, quantas vezes chorava no banheiro, às vezes o patrão xingar ou reclamar porque atrasou um almoço ou porque fez alguma coisa, porque você tinha que fazer o almoço e cuidar do filho. Uhum. E dar comida aquele filho, botar para a escola, era uma correria só. E a patroa ainda zangar com você. E ela sentada no sofá, poderia muito bem ajudar a fazer os trabalhos domésticos. Aham. Então hoje, a última casa que eu trabalhei hoje, que eu tenho prazer e orgulho de falar, que foi na casa da doutora Arlete Brito, trabalhei 10 anos na casa dela. Foi um orgulho para mim. Ali foi uma parceria, foi a primeira vez que eu assinei a minha carteira de trabalho como doméstica. Eu casei, fiquei grávida, e ali eu pude assinar a carteira e reconhecer a minha carteira assinada como doméstica. Eu nunca tinha assinado A carteira. Arlete é uma pessoa muito bacana. É. Muito bacana, né, E Maria? eu conheci e quando eu conheci ela, era balconista de loja. Ela era uma pessoa balconista de Depois loja. ela foi presidente do sindicato Depois, comerciais. diretora. E foi diretora, E né? na época E eu foi trabalhei- vereadora. E naquela época eu trabalhei com ela, ela me tratava como pessoa. Como pessoa. Mas como todos devem ser tratados. É, exatamente. E lá eu me casei, as filhas dela toda formada, criei todas elas, ensinei tudo que as filhas dela sabem A hoje. Carol é educação. nutricionista da Vila Conchego. Isso. Que legal. A filha São da Arlete é lindas. nutricionista nossa. Bacana. Então são pessoas que eu guardo no meu coração. São pessoas que eu tenho orgulho de falar, porque fez parte da minha história. Foi madrinha de casamento. Uma parte bonita, né? Até hoje eu tenho um orgulho muito grande dela. Foi a última casa que eu passei. que eu Gente, gostei olha, eu estou assim, ainda muito impressionada com esse seu relato. Porque não cabe no mundo de hoje, Marilene, trabalho escravo, assédio, né? Porque se você tem uma doméstica em casa, é porque você precisa do trabalho dela. Eu sempre tive, porque eu saía para trabalhar, então cuidava da minha casa, cuidava dos meus filhos com muito carinho. Eu tenho uma pessoa que está comigo há 25 anos. Você também, né, Marilene? E assim, Muitos anos. eu tenho toda a gratidão do mundo. Nossa por essa Senhora, pessoa. Penha é meu braço direito. Virginia Se eu comigo. não tivesse Penha, eu não conseguia trabalhar numa entendeu? casa grande Então, dessa. Se não tivesse uma pessoa de confiança. Eu não consigo entender como é que Confiança você... e amiga. Se você Penha é minha precisa- amiga. Ela se você- sabe tudo meu. A Regininha também. Minha Eu confidente. trabalhei numa casa que meu patrão tinha ganhado uma fortuna. E ele guardava dinheiro e não sabia onde. E eu sabia que eu vi lá no jornal, escondia. Ele ia no banco, pegava, porque era muito dinheiro, escondia. E ficava dias e dias, ficava preocupada. E eu pegava aquele dinheiro e falava para minha patroa, olha, toma esse dinheiro aqui que o seu Zé colocou ali. Ele não lembra, está aqui o dinheiro. Porque é respeito. Você cria um laço de amizade por respeito e respeitar as coisas dos É outros. isso aí. É o mais importante, né? Que a doméstica, ela tem um cuidado com as coisas da patroa, que até quando você quebra um copo, você fica toda ressentida, com medo dela zangar. Porque tanto cuidado que a gente tem com as patroas, né? Porque, e hoje eu falo que eu parabenizo todas as domésticas, que eu tenho certeza que dias melhores virão, que elas vão poder ter seu direito resguardado, vão poder... Mas elas têm, o que falta são as patroas reconhecerem que existe o direito, elas têm os direitos, Mas e tem que ser respeitado, só e isso. tem que passar tem que ser votado. Tudo tem que passar pelo Congresso. E muitas coisas não são passadas. E nós estamos lutando para que elas tenham mais direitos. Né? Exatamente. Eu fico mais preocupada ainda porque direito é uma coisa que vai vir. Vai vir, tá vindo, vai vir. Eu fico mais preocupada com o tratamento humano, viu? Isso me abalou profundamente nessa entrevista. E existe ainda. Como é que as pessoas podem tratar mal uma pessoa dentro da sua casa e que você precisa dela para você tocar a sua vida. Então, isso é degradante. Não para a doméstica, para a patroa. Sim. A patroa que age assim realmente é uma pessoa que não merece classificação alguma. Não é isso? Luciene, que prazer receber você aqui. Muito obrigada. A gente está muito feliz com essa entrevista, né, Marilene? Essa entrevista foi muito boa.
E ela é uma mulher muito bonita, né? Muito empoderada, olha. Ela é show. Faça suas considerações finais, querida. Eu quero agradecer o convite de vocês, né? Pela primeira vez estou podendo expor, né, o que as domésticas passam dentro dos seus locais de trabalho e são vocês que dão essa abertura para nós, de poder falar o que as mulheres passam por trás dos bastidores, né? Então eu quero agradecer vocês, a Marilene, agradecer você pelo convite, muito obrigada. Nós que agradecemos você por ter vindo. Muito, muito mesmo. Dê o seu likezinho aqui, joinha, gostei, dá para que esse programa chegue a mais pessoas. Como você viu, vai ajudar muita gente. Então colabora aqui com o canal, tá bom? E se inscreve. A gente conta com vocês. Tchau. Até o próximo Entre Elas.